Os dias do amado primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que usava rosto pintado de preto, dançava como indiano, tinha uma fala arrastada e sempre chorava. O ex-professor substituto de teatro e instrutor de esqui em meio período que fez o eleitorado feminino suspirar com seus olhos sonhadores e cabelos luxuriantes por uma década, chegaram ao fim. E agora? O que chorar, implorar por um guarda-chuva nuclear e renomear o café tem a ver com a política canadense? Você ficaria surpreso. O Partido Liberal do Canadá escolheu seu novo líder, que se tornará o próximo primeiro-ministro do estado pós-nacional, sem cultura central e sem nada para os milhões e milhões e milhões de pessoas que chegam para se assimilar. E isso segundo o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, que era um tanto frívolo. Chamado por muitos de Chapéu da América, é um estado pós-nacional em uma encruzilhada. Fez o máximo para se desconstruir a um ponto em que muito poucos com células cerebrais funcionando ainda se importam. E por que deveriam? Na verdade, um recente relatório secreto da Royal Canadian Mounted Police, em uma reviravolta chocante, alerta que os canadenses podem recorrer à agitação civil assim que perceberem que suas carteiras estão tão vazias quanto seus sonhos canadenses, com os padrões de vida prestes a despencar nos próximos 5 anos, particularmente para as gerações mais jovens que nunca poderão pagar algo tão básico quanto uma casa. Além disso, há um crescente desencanto com o governo alimentado pela desconfiança nas chamadas instituições democráticas. Mas foi na preparação, ou coroação, devo dizer, de Mark Carney, um ex-banqueiro central, como o novo primeiro-ministro do Canadá, que ele mesmo não tem um assento no parlamento e os problemas contínuos que o país meme está lidando com os Estados Unidos, que ilustra melhor do que qualquer coisa o estado absoluto do Canadá e porque realmente, neste ponto, questiona questões de sua soberania e nenhuma quantidade de lágrimas de Justin Trudeau parece ser capaz de trazer de volta a sanidade à nação que saiu totalmente dos trilhos. Em uma de suas últimas aparições públicas como primeiro-ministro, Justin Trudeau, é claro, desabou em lágrimas, humilhado e sobrecarregado por uma guerra tarifária com Donald Trump que o ridicularizou por meses, chamando-o de governador Trudeau e sugerindo que o Canadá se tornasse o 51º estado dos Estados Unidos da América para evitar as tarifas de 25% impostas sobre os produtos canadenses, o que devo dizer que foi parcialmente revertido até o dia 2 de abril para itens compatíveis com o comércio. Mas através de seu choramingar, ele jurou desafiadoramente que seu estado pós-nacional desconstruído lutaria de volta, apesar de um déficit comercial, um déficit que Trump afirma justificar sua posição. E através de seu discurso choroso como um ioiô emocional, Trudeau oscilou entre raiva e tristeza, insistindo que o Canadá não vai ceder, enquanto Trump redobra a aposta, argumentando que os Estados Unidos da América subsidiam a economia e a segurança do Canadá de forma injusta. Mesmo o recente apelo de Trudeau ao rei Charles para apoio fracassou, pois Charles estava focado em sessões de fotos na Ucrânia, ao invés de defender o Canadá, onde ainda é tecnicamente o chefe de Estado. Não é de se admirar. Conhecido por muitos como o Cazaquistão soviético, os argumentos para a anexação do Canadá pelos Estados Unidos da América giram em torno da integração econômica, fundindo a economia fortemente exportadora do Canadá, com 75% indo para os Estados Unidos da América e recursos em uma potência norte-americana, unidade estratégica para proteger o continente e o Ártico contra rivais. E claro, há a semelhança cultural, com alguns afirmando que o Canadá é uma versão mais leve da América e que a separação entre os dois países é inútil. Além disso, muitos apontam para as dificuldades econômicas do pós-Estado-nação, como a produtividade em queda e a inacessibilidade da habitação, sugerindo que uma tomada de controle pelos Estados Unidos da América poderia corrigir a devastação econômica auto-infligida que o país enfrenta. Como tudo isso é especialmente alimentado por acenos históricos e pelas provocações de Trump sobre o 51º Estado. Hoje, isso é principalmente sarcástico, né? Uma fantasia marginal, mas por hora.
Trazendo de volta, o que é interessante observar é como a preparação para a corrida pela liderança liberal mostrou o quão infantil, incoerente e bombasticamente hipócrita é a classe elite. E essa mesma classe elite agora está clamando para reconstruir qualquer senso de nacionalismo que eles destruíram tão completamente. Por exemplo, Chrystia Freeland, a ex-vice-primeira-ministra canadense, que era uma candidata a substituir Justin Trudeau como líder do Partido Liberal, e foi durante a corrida que ela instou o Canadá a buscar proteção nuclear de aliados europeus, como França e Grã-Bretanha, contra um suposto Estados Unidos predatório, citando os comentários de Trump questionando a soberania do Canadá como uma ameaça à segurança. Contudo, sob qualquer ótica sensata, a noção de armas nucleares europeias dissuadindo os Estados Unidos da América é, inicialmente, absurda. Dado o envolvimento do Canadá no Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte e no Five Eyes, o que ela e todos os seus pares aparentemente não conseguem entender é a verdadeira ameaça sendo a superdependência do Estado pós-nação no mercado dos Estados Unidos da América, algo que as próprias políticas de Freeland ajudaram a criar, não a fanfarronice de Trump. Agora pense nisso. Será que os aliados americanos França e Reino Unido arrasariam Washington, Distrito de Colômbia e arriscariam uma retaliação absurda, como o bombardeio nuclear de Paris ou Londres em nome de Ottawa? Além disso, pense nisso. A forte dependência do Canadá dos Estados Unidos da América, devido aos laços com o complexo industrial militar estadunidense, gera questionamentos sobre o que a Europa poderia visar. Infraestrutura ocidental compartilhada ou bases dos Estados Unidos da América, bases na Alemanha, talvez. Isso é o que passa por adultos na mesa grande no Estado pós-nação sem cultura central. Os verdadeiramente desesperados no Canadá estão até falando em aderir à União Europeia devido às crescentes tensões com os Estados Unidos da América, com a União Europeia como o segundo maior parceiro comercial do Canadá, reforçado pelo acordo Comprehensive Economic and Trade Agreement e valores compartilhados como democracia controlada e imigração em massa. A ideia de uma integração mais profunda ou até mesmo a adesão ganhou força em alguns setores como uma maneira de se diversificar do chamado imprevisível Estados Unidos. O obstáculo geográfico de não pertencer à Europa, porém, não está sendo realmente debatido. Então, o que temos é um chefe de Estado humilhado e choramingando, implorando por atores externos que são aliados dos Estados Unidos da América para fornecer um guarda-chuva nuclear para o Canadá contra seu vizinho do Sul, até delírios sobre a adesão a uma união política e econômica um oceano de distância. É a isso que o Canadá, o Estado pós-nação, foi reduzido. Embora semelhante a alguns nos Estados Unidos da América renomeando batatas fritas para batatas da liberdade após a invasão do Iraque e a relutância da França em se juntar à chamada coalizão dos dispostos, gestos como cafeterias de Toronto renomeando americano para canadiano em protesto são tão eficazes quanto um mata-moscas defendendo contra um míssil balístico intercontinental. As elites do Canadá queriam desconstruir sua sociedade, cultura e nação. O Canadá optou por total dependência dos Estados Unidos economicamente. Os canadenses votaram consistentemente em partidos que destruíram sua economia e bem-estar financeiro. Não há ninguém vindo ao resgate. Exceto os Estados Unidos da América afirmando que vão. Os canadenses sensatos remanescentes devem ficar atentos.